Interessante que a gente está falando aí sobre o debate, você falando decisivo, e um dos pontos da sua pesquisa que eu achei muito interessante é por que, que você não vota em um e por que, que você não vota no outro. E a partir daí tem as respostas do que a gente vê nos debates, que é onde eles vão atacando, né? É o que a gente vê na campanha eleitoral. O eleitor fala, nossa, mas por que, que eles ficam toda hora falando que Lula é ladrão? O tempo inteiro. Porque a pesquisa de intenção de voto e de opinião mostra exatamente que isso é o que mais afeta. Vamos colocar aqui, eu queria só trazer um pouquinho desse recorte para que o Felipe explique para a gente. Primeiro por Bolsonaro. Qual o principal motivo de você não votar em Bolsonaro? 22% falam sobre o quê? A agressividade do presidente Jair Bolsonaro. E justamente algo que ele tem tentado corrigir aí. Já há um bom tempo ele reduziu, fala com um pouco mais baixo, não tem tido esses ataques de agressividade que foram vistos ao longo de toda a sua gestão. Em segundo lugar, a má administração, 16%. Não gostam dele simplesmente 12%. Aí tem os outros pontos aqui. Agora, o receio em relação a Bolsonaro para que ele seja eleito é justamente a economia, que é outro ponto que também aparece muito aí na campanha de Lula. 37%. Quer dizer, vai piorar a economia, vai aumentar a inflação e depois vem a questão da democracia, o medo de uma ditadura, o medo de um golpe militar, o medo do autoritarismo, 10%. Em relação ao Lula, os números já são bem diferentes. Olha só que interessante isso aqui, ó. Qual o principal motivo de você não votar em Lula? 64%, porque ele já foi preso, porque ele é corrupto. É justamente o que as pessoas falam. É muito impressionante isso, né? Esse gráfico, Felipe. Queria que você explicasse pra gente. Fabiola, eu estou muito feliz de você estar me dando a oportunidade de comentar esses dados qualitativos da pesquisa, porque eu acho que eles retratam bem o que a gente está vivendo, né? É muito interessante. O Bolsonaro, a rejeição a ele, o não voto a ele, está mais difuso. Você tem uma série de razões que agregadas geram a ideia de, né, a justificativa qualitativa de não votar nele. Você tem aí a questão da má administração, da preocupação com a inflação, com a economia, mas você tem os atributos pessoais do presidente, principalmente a agressividade. Eu não me surpreenderia se a gente visse novamente, principalmente no debate da Globo, um Bolsonaro calmo, um Bolsonaro tranquilo, um Bolsonaro que vai melhor quando ele está sob controle, diferente do Bolsonaro, por exemplo, que no debate do primeiro turno chegou a atacar jornalista, né, brigar com o candidato, etc. No caso do Lula, é muito mais concentrado, Fabiola, é muito interessante isso. Quase que há uma única razão para explicar o não voto no Lula, a rejeição do Lula, e é, de fato, a questão da corrupção, que é, obviamente, batida dia e noite pelo presidente Bolsonaro, é utilizada no debate o tempo todo, ou seja, o que a gente deve ouvir na sexta-feira à noite, nesse debate promovido pela Rede Globo, a expectativa é que haja aí uma audiência grande, a própria pesquisa, essa pesquisa que a gente fez, traz alguns indicadores sobre isso, a gente deve publicar ao longo do dia esses dados, mas é um debate que traz muito interesse do eleitor. A gente deve observar Bolsonaro insistindo nesse tema da corrupção e o Lula insistindo nos atributos do presidente, na maneira como ele lida com as questões e, sobretudo, na questão da economia. Então, esse dado qualitativo, Fabiola, expressa bem como é que, na minha avaliação, deve se dar o debate da sexta-feira. Felipe, à luz desses dados levantados pela pesquisa Quest, que mostram esses calcanhares de vidro de cada candidato, e a gente observa a dificuldade que o PT tem de lidar com o tema da corrupção e a dificuldade que os aliados do presidente Bolsonaro têm para conter os seus ímpetos, você diria que qual das duas campanhas está lidando melhor com esses pontos negativos? Qual está conseguindo atenuar mais adequadamente os pontos negativos ao longo da campanha? Olha, eu observo que na campanha do PT existe um esforço muito claro para trazer o tema da economia de volta para o debate, ou seja, se a gente monitora aí, né, as inserções de televisão, os comerciais, né, que aparecem na TV, no rádio, mesmo na internet, a gente vê que esse assunto da economia voltou para a pauta. E o próprio presidente Lula voltou a falar sobre os temas, né, de agressividade, voltou a atacar o presidente nesses temas que a gente está vendo aqui. A campanha do Bolsonaro nunca saiu do tema da corrupção. Isso é muito claro. Eles, desde o começo, tinham clareza sobre o efeito que esse tema poderia, né, produzir.
E acho que o resultado dessa pesquisa até é em função, em certa medida, da insistência da campanha bolsonarista né, de bater nesse tema. Então, Josias, me parece que as duas campanhas estão calcadas em pesquisa, estão embasadas em pesquisa, cada um tem lá o seu instituto que faz pesquisas quant e quali, e eles estão batendo nisso. A minha curiosidade é para entender como é que na sexta-feira esses temas vão ser tratados, ou seja, se Lula vai de fato focar nisso na sexta, ou se ele vai cair, como aconteceu em outro momento, no debate, por exemplo, de valores, de atitudes, que é um debate que não ajuda em nada. Mas, Felipe, se a gente olha desde o começo do primeiro turno, né, desde o começo da campanha, quem conseguiu se segurar e subir foi Bolsonaro, né? Se a gente for ver, com isso é possível dizer, porque existia até a possibilidade, alguns falavam de Lula ganhar no primeiro turno, as pesquisas apontavam isso. É possível dizer, então, que a campanha de Bolsonaro foi mais eficiente nesse sentido? A campanha do Bolsonaro conseguiu fazer aquilo, Fabiola, que se esperava dela, que era ampliar as intenções de voto. Bom a gente lembrar, Fabiola, que o Bolsonaro é quem está disputando o cargo, ou seja, é ele que está, nesse momento, se apresentando para a reeleição. Essa eleição é sobre o governo dele, né, e não sobre qualquer outro tema. Nesse sentido, ele ter chegado no fim do primeiro turno em segundo lugar foi uma novidade para muita gente, né? Ele mesmo vai 60% no primeiro turno. A campanha do Lula queria, no primeiro turno, não conseguiu, que ter falado demais em voto útil e ter, de certa maneira, contado vantagem, né, de possível vitória no primeiro turno, desanimou, de certa maneira, o eleitorado. Então, as campanhas acertaram e erraram. Agora, né, como é sempre, a gente observa, né? Quer dizer, não tem só acerto e não tem só erro nos dois casos.